A CPI, ela tem, na verdade, uma trajetória e um rito próprio, né? Ela tem normas próprias, né? Mas, ao mesmo tempo, também ela segue um alinhamento das decisões, e aí, sobretudo, as decisões liminares que são proferidas pela Justiça brasileira através dos seus impetrantes, especificamente aí através dos depoentes, né? Então, basicamente, todos os depoentes que vieram até o presente momento na CPI, com raras exceções, não me foge a memória Lawande, mas parece-me que até o Lawande também, ele sempre vem assegurado com alguma medida cautelar que assegura, na verdade, a eles o direito do silêncio e um direito que é constitucional da não autoincriminação. Então, para ser de uma forma muito clara, até essas decisões da justiça brasileira, elas apenas homologam, elas apenas endossam uma decisão, uma ação, ou eu diria, um princípio constitucional que nós já temos no Brasil. Se você, na verdade, responde, na verdade, a algum processo, se você é investigado, automaticamente você não tem o direito, o dever, ou melhor dizendo, de falar sobre aquele determinado assunto, exatamente para impedir qualquer tipo de autoincriminação. Então, basicamente, a decisão medida cautelar que veio em relação ao Mauro Cid foi na mesma linha, ou seja, você não pode falar naquilo que o incrimina. Não dá, por exemplo, a ele o direito irrestrito de fala, do silêncio, melhor dizendo. E, nesse sentido, ele acabou não falando nada, como você lembrou muito bem, até mesmo a sua própria idade. Né? Nós, por exemplo, perguntamos se ele tinha dois telefones, ele também disse que não. Isso aí, na verdade, não dá a ele, não é um elemento que traga a ele, por exemplo, autoincriminação. Então, ele claramente infringiu, ele claramente transgrediu uma lei, uma decisão do Supremo Tribunal Federal em relação a esse depoimento, razão pela qual a CPI, através da Advocacia Geral do Senado, entrou com uma representação no Supremo Tribunal por não cumprimento dessa medida. Existe uma lei das CPIs, que ela data, inclusive, lá atrás, né, ainda dos anos 50, mas é uma lei que é a lei que é aplicada hoje dentro do Congresso Nacional e ela precisa, de fato, ser rigorosamente seguida, sob pena de obstrução dos trabalhos da comissão e até mesmo, eu diria, até de desmoralização dos trabalhos da CPI. A CPI ela tem um poder de polícia, não é? Ela tem aquilo que está no seu conceito inicial, que são os poderes próprios das autoridades judiciárias. Então, as pessoas não podem achar que vem uma comissão, mentem e sai por isso mesmo. A gente já teve claramente casos de mentira na comissão, como foi o caso lá do Silvinei, como foi o caso do Lawande, por exemplo, do Naime, todos eles, na verdade, mentiram de alguma forma. Alguns deles de uma forma muito clara, de uma forma muito direta, que foi o caso, por exemplo, do Silvinei. Mas, mesmo assim, a CPI, numa demonstração de tolerância inicial, não pediu a prisão. No caso específico do Mauro Cid, ele já está preso. Né? Então, o que pode ocorrer em relação a ele seria, basicamente, mais essa denúncia e, portanto, mais um processo que ele passa, na verdade, a responder, aumenta, na verdade, os processos que estão em torno dele, e foi o que a comissão deveria fazer e foi feito. Eu acho que o presidente Maia tomou a decisão absolutamente acertada em encaminhar essa representação junto ao Supremo. Mas aí ele pode, de alguma maneira, ter que voltar à CPI para responder, porque esse abuso do silêncio pode reverter o quê? A senhora falou que pode ser aberto mais um processo contra ele para ele ser investigado por abuso de silêncio. Mas ele pode ser reconvocado e aí não ficar em silêncio, é isso ou não? Ele pode ser reconvocado, mas não por essa decisão específica. Ele pode ser reconvocado se a gente tiver uma incompatibilidade de informações ao longo do processo. E aí, no caso específico, ele não deu, na verdade, nenhuma informação, ele não contribuiu de fato com nada, mas ele fez uma fala inicial. Ele não respondeu perguntas, mas ele fez uma apresentação inicial. E naquela apresentação inicial, se a gente perceber que de alguma forma haja uma incompatibilidade, a gente poderá fazer uma nova reconvocação. Mas isso vai depender, na verdade, dos próximos depoimentos. Agora, especificamente em relação a essa representação, o que pode ocorrer é uma medida proferida no âmbito da própria justiça. Não é? Por exemplo, você não cumpriu uma medida judicial, você, na verdade, não cumpriu os requisitos que são apresentados nos ritos de uma CPI, é passível até de prisão, inclusive, que pode gerar até 2 anos de reclusão. Então, veja que você tem mais um processo que ele passa a responder. Né? Ele estava preso, você não poderia prender novamente. Não tem, na verdade, como você
fazer isso porque ele já estava preso. Mas, ao mesmo tempo, também ele responde ao novo processo. Há um agravante. Você tem aquele acúmulo, às vezes, de sentença e de decisões que acabam, no final de tudo, gerando, na verdade, um novo prazo e um novo tempo de prisão. Então, nesse sentido, é que há um agravamento em relação a essa decisão e a postura que ele adotou na CPMI.